Boa tarde, família. Mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, compartilhando nossos vídeos, deixando o like de vocês, fazendo os comentários. Muito obrigado aos novos e novas inscritos nesse canal. Somos um pouco mais de 1.100 inscritas e inscritos. Sejam todos e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do panafricanismo. Família, hoje a gente está aqui para trocar uma ideia sobre o letramento racial. Letramento racial, vocês sabem, né? Ele é um conceito construído aqui na diáspora por uma irmã dos Estados Unidos, uma africana em diáspora, chamada Frances Windance Twine. Ela é uma socióloga e ela construiu esse conceito em 2003, por aí. E a primeira vez que eu ouvi falar desse conceito foi em 2018, dentro do curso de Relações Étnico-Raciais, o curso de mestrado que eu fiz, Relações Étnico-Raciais no Cefet. Desde então, a gente tem falado muito sobre letramento racial. E o que eu tenho percebido, família, muitas vezes nesses debates, é que as pessoas geralmente entendem o conceito de letramento racial dentro de um prisma muito pequeno, muito curto. E, para elas, letramento racial, na maior parte do tempo, né, que a gente escuta esses debates, quer dizer apenas o que significa a mistura de preto com branco, de preto com indígena, de branco com indígena, enfim, o que é mulato, cafuso, caboclo, mameluco. Então, eu percebi que esse debate está muito curto, está muito fechado, pouco abrangente. E o letramento racial, família? Está falando de racismo. Só que, para nós falarmos de letramento racial, nós precisamos primeiro falar do racismo. Para nós falarmos de letramento racial, nós precisamos primeiro falar das raízes históricas do racismo. Já tocamos nesse ponto diversas vezes aqui e eu não vou me repetir. Mas o que é importante salientar é que, quando se fala de letramento racial, a gente tem que falar das várias nuances desse conceito, melhor, deste fenômeno que é o racismo. O racismo não é um conceito, o racismo é um fenômeno. É um fenômeno, conforme explica o grande Carlos Moore, é um fenômeno que é uma consciência histórica. Para nós falarmos de letramento racial, é preciso a gente entender que o letramento racial só veio a existir pelo fato de nós vivermos numa sociedade estruturalmente racializada. E quando você fala numa sociedade estruturalmente racializada, estamos falando de uma sociedade que negligencia as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, por exemplo. Isso que eu falo logo em todos os inícios dos vídeos, né? A nossa sociedade ela negligencia as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade. Se negligencia, ela promove o apagamento consciente, estruturalmente, estrategicamente, para que nós, pretas e pretas, peguemos esses conceitos de letramento racial que são muito válidos, esse conceito, melhor dizendo, né, no singular, de letramento racial que é muito válido, e a gente comete o erro de segregá-lo dentro de uma discussão pequena. Não, o letramento racial é uma discussão que é muito ampla e profundamente válida, profundamente muito séria, muito séria, para que nós a reduzamos, né, faça essa redução dentro de uma discussão que também é importante no que diz respeito às identidades construídas historicamente e estrategicamente também aqui no Brasil, que é o caso do pardo, que é o caso do mulato, né? Mas a gente não pode ficar restrito apenas a isso. Por quê? Porque o continente africano, ele é fundamentalmente o lugar de onde surgiram as primeiras civilizações. Já dissemos isso aqui várias vezes e sempre vamos voltar a esse ponto sempre que necessário, né? Fundamentalmente. Quando se fala em letramento racial, a primeira coisa a informar é que alguém está muito bem confortável numa sociedade racista. Esse alguém não são as populações pretas, são as populações brancas. Estar letralmente ou letradamente racializado, antes de mais nada, é compreender, por exemplo, tá, que Zumbi dos Palmares não teve escravizados, como é abordado nesta obra aqui, né, do Décio Freitas. Já dizemos isso aqui várias vezes.
Estar letradamente racializado é ter a consciência, a certeza, com base em fatos históricos, científicos, de que as origens históricas do cristianismo estão no continente africano. E aqui eu aproveito até para fazer uma correção de algo que eu falei no vídeo sobre eurofobia. Né? Uma pessoa comentou nesse vídeo, eu vou aproveitar o gancho para fazer uma correção e depois eu vou colocar lá escrita, né? De forma escrita, também a explicação para esta pessoa. Quando eu falei que a Bíblia e o crucifixos são instrumentos que culturalmente vieram da Europa, eu quis dizer, eu vou explicar aqui detalhadamente, eu quis dizer que foi trazido por europeus, não que tenha necessariamente nascido na Europa. É importante salientar que aquele símbolo que nós entendemos como crucifixo não nasce na Roma Antiga, ele nasce no Egito, no Kemet, só que com outra finalidade totalmente oposta àquela que foi utilizada na Roma Antiga. Na Roma Antiga, a palavra crucifixo vem de cruciare, que significa torturar. Não por acaso, um personagem principal da Bíblia foi torturado na cruz. Cruz, crucifixo, crucificar, cruciare, torturar. Beleza? A palavra Bíblia vem do grego biblios, que significa o livro. Porém, Bíblios também é o nome de uma cidade que existia na antiguidade, onde hoje ali é a região da Síria, que no período histórico estava ocupada por muitas populações pretas. Inclusive, o antigo Kemet promoveu um imperialismo, conforme explica Cheikh Diop, nesta região, de modo a controlar este local política, econômica e também culturalmente. Né? Então, Bíblios também tem a ver com isso. O que eu disse, e que talvez tenha sido entendido de forma equivocada no vídeo anterior, é que essas visões foram trazidas para cá por europeus. E por conta disso, não podemos ter aqui, neste território chamado Brasil, uma eurofobia, como foi dito para uma irmã, que é minha aluna, que mora no Amazonas, como eu expliquei no vídeo sobre eurofobia, podem acessar lá, todas e todos vocês, e que ela estava debatendo com uma professora da sua universidade, e essa professora, uma mulher branca, disse que o Brasil sofre de eurofobia, o que me motivou a fazer aquele vídeo. Feita esta correção, que é importante, né, e que também está dentro do escopo da discussão do letramento racial, é importante salientar isso, né? Estar letrado racialmente é saber que existe o panafricanismo. E é preciso conhecer os autores do campo do panafricanismo e da afrocentricidade. Por quê? Porque o panafricanismo, Carlos Moore chama de estratégia de luta. Mais ou menos isso que ele disse para mim, né? Que o panafricanismo é uma espécie de estratégia de luta, de organização. Concordo com o meu mestre. O panafricanismo também, ele pode e deve ser analisado a partir de um prisma ideológico, porque o panafricanismo ele nasce dentro da visão que a gente estava vivendo aqui, a gente estava experimentando aqui na diáspora, que é um período escravocrata, do século XVIII, XIX, né, XVII, mas o panafricanismo ele nasce a partir de teorizações de pretos exclusivamente. E dentro do campo do panafricanismo só temos pretos e pretas, teóricos e teóricas. Certo? Por que é importante salientar isso? Porque o panafricanismo, isso está dentro do escopo, de novo, da discussão do letramento racial, é a única visão ideológica, política, que se propôs a libertar os africanos e africanas do continente da diáspora. E, neste exato momento, por exemplo, no continente africano, estar literalmente racializado também é saber o que está acontecendo na África, neste exato momento. O continente africano está dando mostras, né, concretas, materiais, de estar se livrando da influência maléfica alienígena da presença francesa nos territórios anteriormente colonizados pela França. É o caso do Senegal, é o caso da Costa do Marfim, mais atualmente falando,
é o caso do Mali, do Burkina Faso e do Níger, que já fizeram este movimento. Por que isso é importante salientar? Porque muitos pretos e muitas pretas têm, nesta visão aqui, a solução para os seus problemas. Por quê? Porque nós fomos colonizados pelos europeus. Como os europeus colonizaram o continente africano? Colonizaram também as Américas, você sabe muito bem disso. E nesse processo de colonização, tentaram nos convencer de que a única forma de nós, pretas e pretas, nos libertarmos é utilizarmos os autores deles. O que acontece é que estes autores aqui, são racistas. Esses aqui que eu estou falando. Esses aqui. Vocês sabem de quem eu estou falando, né? E por que nós sabemos disto? Isto é preciso discutir dentro do letramento racial também. Porque um grande pesquisador chamado Carlos Moore fez profunda investigação a respeito das cartas, dos artigos, das falas destes senhores que eu acabei de mostrar para você. Jorge, você tem esse livro na sua casa? Sim, eu sou professor de História. Eu sou professor de História da África e também sou professor de História, vamos dizer, geral. Por conta disso, e por atuar em pré-vestibulares que preparam jovens negros periféricos para a universidade pública, é lógico que eu preciso estar a par do que aconteceu na história de uma forma geral. E este fenômeno, esta ideologia chamada comunismo, por Karl Heinrich Marx e Friedrich Engels, são construções históricas e que caem nas provas de vestibular e que nós estudamos em sala de aula todos os dias durante a nossa vida praticamente toda, principalmente a nossa vida acadêmica que eu estou me referindo. Por quê? Porque essas pessoas são brancas, homens e europeias. O que acontece é que o letramento racial ele questiona a visão eurocêntrica que foi colocada para nós. E neste questionamento, nós podemos e devemos fazer as seguintes indagações. Como uma visão que nos colonizou e que nos escravizou pode nos libertar? De forma nenhuma. Então, estar letralmente ou letradamente racializada, né? Letramento racial, é conhecer os nossos pesquisadores pretos e pretas que se debruçaram sobre o assunto, né? E que construíram obras de referência que a gente precisa ler, a gente precisa consultar. Por quê? Porque nós, como a dona Sueli Carneiro fala aqui, grande, né? Filósofa, seríssimo, né? A mulher que, por exemplo, deu letramento racial para o Mano Brown. Aliás, é importante salientar, família. Mulheres negras na história, eu já vou falar da obra da Sueli Carneiro. Mulheres negras na história, é importante esse ponto. Mulheres negras na história, como a irmã que construiu o conceito de letramento racial, por exemplo, né? Mulheres negras na história deram letramento racial para homens negros que se tornaram grandes figuras revolucionárias dentro do campo do panafricanismo. Por exemplo, Fela Kuti teve letramento racial a partir de uma mulher preta dos Panteras Negras chamada Sandra, que foi sua companheira, foi sua namorada. Carlos Moore teve letramento racial a partir de ninguém menos que Maya Angelou, que foi sua grande companheira de jornada durante muito tempo, e lhe explicou as questões raciais quando Carlos Moore ainda era jovem, um adolescente ainda, né? É importante salientar isso. E esta mulher, Sueli Carneiro, como eu acabei de falar, ela deu letramento racial, né? Lá no Guelé-10, que é uma organização que ela criou, para o Mano Brown, do Racionais MCs. E a Sueli Carneiro, nesta obra, o que ela fala é que, dentro da discussão acadêmica no que diz respeito ao racismo, nós, pretos e pretas, muitas das vezes, somos tratados apenas como militantes, mas não detentores do saber teórico, no que diz respeito a uma visão que é o racismo, que nos mata todos os dias, e nós não podemos, dentro da discussão acadêmica, que muitos brancos dizem, nós não podemos contribuir teoricamente, porque nós somos apenas militantes. O que esses brancos estão dizendo, como a Sueli Carneiro falou, e como eu já vivi essa experiência, eu já expliquei isso aqui, eu já vivi a experiência de uma mulher, não necessariamente branca, uma mulher preta de pele bem clara, baiana, né? Uma mulher que é professora universitária, marxista,
né, disse para mim que o panafricanismo não tem teóricos, só tem militantes. Não tem teóricos? O campo do panafricanismo não tem teóricos? Esse aqui é Cheikh Anta Diop, o maior de todos os pesquisadores que a humanidade produziu. O panafricanismo não tem teóricos? Quem é o Walter Rodney, que construiu essa obra brilhante? Como a Europa subdesenvolveu a África? Como que o panafricanismo não tem teóricos? Acabamos de mostrar essa obra e vou mostrar de novo. Não tem teóricos? Quem é C.L.R. James? Né? Um teórico martinicano, professor de Francis Fanon e pan-africano. Então, dentro da discussão do letramento racial, família, nós precisamos abordar todo esse aspecto. Precisamos abordar as contribuições que as populações negras, particularmente aqui no Brasil, deixaram e continuam sendo embranquecidas, como a congada, o reizado, o jongo, o candomblé, a capoeira, a umbanda, o samba, o rap, né? Que está sofrendo ataques. Por que está sofrendo ataques? Porque a grande pensadora Marimba Anne, mulher preta, dos Estados Unidos, da diáspora, portanto, que atua dentro do campo da afrocentricidade, ela fala que nossa cultura é nosso sistema imunológico. E o grande pensador Asa Hiller, que também atua dentro do campo da afrocentricidade, antes dele voltar para os ancestrais, para o Orum, disse para o professor James Smalls que nós estamos vivendo uma guerra cultural e que se nós não vencermos a guerra cultural, não vai adiantar nada vencermos a guerra política e econômica que também estamos travando. E isso também é preciso discutir dentro do âmbito do letramento racial. Porque, do contrário, família, esse debate ele fica esvaziado, ele fica raso. É tudo que os racistas querem, que esse debate ele fique raso. Mas nós precisamos aprofundar o debate. E para aprofundar o debate, nós precisamos recorrer à história, à sociologia, à economia, né? Nós precisamos recorrer a essas construções científicas e nós temos pesquisadores, pensadores e pensadoras, teóricos e teóricas no campo do panafricanismo e da afrocentricidade que dá conta dessa discussão profundamente, perfeitamente, sem precisar apelar para teóricos ou teóricas brancas ou brancos. Porque, desculpa, essas pessoas não estavam e não estão e nunca estarão comprometidas com a nossa libertação. Nunca vão estar. Até porque essas visões, como eu falei anteriormente, elas foram construídas por racistas. O que acontece é que quando a gente faz essa crítica, muita gente acha que o panafricanismo, absurdo dos absurdos, ele é de direita. O panafricanismo é radicalmente progressista, é a mais progressista de todas as ideologias. Por que é a mais progressista de todas? Porque se preocupou fundamentalmente com as raízes históricas da humanidade, em desvendar os mistérios da humanidade. Antes de mais nada, é o papel protagonista, fundamentalmente, das populações pretas no mundo inteiro, não só no continente africano. A única visão ideológica que se propôs, se dispôs, se preocupou em conhecer, investigar e trazer à tona a participação protagonista das populações africanas no continente e na diáspora, seja na Alemanha, seja na Ásia de uma forma geral, né, do norte e do sul, seja na Oceania, seja aqui nas Américas, seja onde for, foi o panafricanismo. O panafricanismo foi a única ideologia que mostrou que as populações indígenas vieram de África para cá. E antes das populações indígenas virem de África para cá, que nós chamamos de indígenas, africanos, fenotipicamente parecidos comigo, com a maioria de vocês, que estão me ouvindo nesse momento aí, vieram para cá e povoaram esse território. Povoaram a Ásia toda, povoaram a Europa toda, povoaram a Oceania toda, o Pacífico Sul, a chamada Melanésia, e construíram as primeiras civilizações da história da humanidade em todos os cantos para onde foram. O que acontece é que isso foi sistematicamente apagado da nossa história. E letramento racial é exatamente saber disto. E é disto que eu vou tratar no meu curso de letramento racial, que em breve estará na rua, à disposição de vocês. E eu convido vocês, todas e todos, a virem fazer este curso,
onde nós vamos debater uma série de questões a respeito do letramento racial. Estamos juntos sempre, Rotep, África no Centro.